Alô Brasil, alô mundo, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aqui no nosso espaço, canal do Fernando Betete, o seu repórter saúde, sempre trazendo novidades, sempre trazendo informações e notícias relacionadas à saúde. Quem me acompanha sabe que a gente sempre nós estamos fazendo matérias relacionadas à qualidade de vida, novos tratamentos, novas abordagens científicas às doenças mais comuns do dia a dia. Mas, infelizmente, o assunto que dominou todo o nosso programa, toda a nossa série, tem sido a pandemia. E eu estou novamente com o Dr. Alessandro Loyola, que essa semana, inclusive, recebi e-mail do YouTube parabenizando a nossa live no sentido de engajamento. Eu acho que o rapazinho lá do YouTube não ouviu a matéria inteira, não. Ele só viu os números crescendo, o que é um bom sinal, porque pelo menos o YouTube aí não puxou a nossa orelha. Ultimamente o YouTube tem feito algumas ações que não dá para entender. Mas de qualquer maneira, doutor Alessandro Loyola, médico, está conosco novamente, e eu não poderia de convidá-lo, já como médico, autoridade médica, para nós abordarmos um assunto que virou manchete aqui, né, nessa semana de agosto aqui, aí você que pode estar assistindo daqui a um tempo, dia 14 de agosto é o momento que nós estamos fazendo essa live, né? Só para você se posicionar no tempo aí. E essa semana foi divulgado, então, o tratamento da vacina russa. E é em cima dessa pauta principal que eu vou conversar aqui com o Dr. Alessandro Loyola. Dr. Alessandro Loyola, Dr. Loyola, muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez. E eu sei que as tuas posições são fortes, são determinantes. E eu gostaria de saber, como médico, o que as pessoas podem fazer para melhorar a imunidade e aquelas que não conseguem estão desesperadas para receber essa vacina. Como médico, como cidadão, qual é a resposta para essa situação? Fernando, boa tarde para você, boa tarde para o pessoal do canal. Eu vou pedir para você fazer uma pergunta bem simples. O que o senhor acha da vacina contra a Covid neste momento? Doutor Loyola, tudo bem? O que o senhor acha da vacina russa nesse momento? Um lixo. Não só ela, como qualquer vacina que pretenda oferecer imunidade ao Covid neste momento deve ser considerada um lixo. É um lixo. É simplesmente isso. Baseado em quê? Baseado nos próprios protocolos do Federal Drug Administration, o FDA, que é a vigilância sanitária dos Estados Unidos. Basta você entender qual é o processo natural, científico, ponderado, sensato, de desenvolvimento de vacinas. Vamos dizer, Fernando, que você tem um laboratório que fabrica vacinas, e eu sou o FDA. Primeiro, você vai ter que realizar alguns testes no seu laboratório com relação aos procedimentos de fabricação da vacina, fazer testes em animais, chimpanzé, porquinho da Índia, coelho. Depois que você tiver esses dados preliminares de estudos de laboratório, in vitro e em animais, é que eu vou te dar autorização, se os seus dados foram ok, para que você inicie os testes em humanos. E esses testes em humanos, eles se dividem em 3 fases. Na primeira fase, você vai pegar um grupo pequeno de pessoas, 100 pessoas, e vai aplicar a vacina. Doutor Loyola, só para ficar um pouco mais didático, a primeira etapa que antecede essa, o doutor falou em termos de animais. Em período de tempo, associa a etapa e um período de tempo, por favor. O testes in vitro em animais, ele pode ser feito aí em 1 mês, 2 meses. Ele é bem rápido. Nessa fase inicial, ela é bem rápida. Mas o que me interessa mais é a parte dos testes em humanos, né? Que no final das contas, eu quero saber se a vacina é segura e eficaz para mim. Então, para determinar se a vacina é segura em humanos, vamos dizer que o laboratório conseguiu fazer esses testes iniciais, in vitro, em animais, em 1 semana. Certo? Vamos dizer, tudo bem, conseguiram, é um milagre. O cara trabalhando dia e noite, equipe sem parar, eles conseguiram dar entrada no protocolo, na FDA, para poder pegar a autorização, a licença para testes em humanos. Então, nós vamos iniciar os testes em humanos agora. Você, primeira fase, pegou minha licença, você vai pegar um grupo de 100 pessoas e vai aplicar essa vacina.
Basicamente, o que você vai fazer é ver se essas pessoas morrem da vacina. Basicamente é isso. A primeira fase é, vou aplicar essa vacina em 100 pessoas e vou dar uma olhada. Morreu alguém? Ah, morreu um. Tá 1% de letalidade, a gente coloca isso na conta de qualquer coisa, overdose de cafeína, e a gente consegue o clearance, a liberação para a vacina. Essa primeira fase, em geral, ela dura 2, 3 meses. Porque é simples, vou aplicar a vacina e vou ver se o cara morre. Não morreu em 3 meses, ok, não teve hepatite, não teve câncer, não teve cegueira. Aí você recebe a licença para poder apresentar seus dados e você recebe a licença para fazer a segunda fase, a fase 2, que agora você vai pegar um grupo maior de pessoas, umas 1.000 pessoas mais ou menos, e vai aplicar a vacina nessas pessoas. A segunda fase serve para determinar quais são os efeitos colaterais mais comuns, qual é a dose da vacina que você precisa aplicar, será que é 1 ml, 5 ml? Eu preciso da dose de reforço, são 3 doses igual hepatite, ou uma dose só igual febre amarela já está bom? Você vai aplicar essas vacinas nessas pessoas e vai acompanhá-las durante em torno aí de 1 a 2 anos. 1 a 2 anos. 1 a 2 anos. Quando você tiver os resultados de acompanhamento dessa população, você vai apresentar os dados para mim e você vai receber autorização para passar para a fase 3. Agora você vai pegar um grupo um pouco maior de pessoas, de repente a metade... Você está no Espírito Santo, né? Paraná, desculpa. Você vai pegar a metade leste do Paraná e vai vacinar, e a metade oeste você não vai vacinar. Você vai vacinar lá 50 mil pessoas numa cidade. E ao longo de 3 a 5 anos, você vai acompanhar para poder ver se aquela população que foi vacinada teve realmente menos incidência da doença que a outra população controle que não recebeu a vacina. Quando você cumprir a terceira etapa, você vai me apresentar os dados da terceira etapa e eu vou visitar, e se esses dados forem aprovados, eu vou visitar as instalações do seu laboratório, verificar os procedimentos de fabricação, como que é feita a distribuição, como é que essa vacina tem que ser armazenada, qual o tipo de logística que ela precisa para chegar eficaz no ponto de vacina. Ou seja, no cômputo geral, essas vacinas, qualquer vacina leva em média 10 a 14 anos para ser desenvolvida com segurança e eficácia. E mesmo que ela seja desenvolvida a toque de caixa, considerando as tecnologias que a gente tem hoje e todo o interesse que o pessoal tem no desenvolvimento de uma vacina, mesmo fazendo essa toque de caixa, ela levaria aí 3 a 5 anos. O material genético do vírus ele foi decodificado em janeiro desse ano. De que maneira um processo que leva em média 10 anos, que a toque de caixa leva 5 anos, conseguiu ser feito com segurança e eficácia em 7 meses? Qual é a resposta? Porque isso não é um processo, isso é um lixo. Isso é um lixo. Não foi feito nada. Vão liberar vacinação em massa para a população sem que as vacinas tenham passado pelas 3 fases passado de maneira sensata, de maneira científica, de maneira correta, ética. Sem que essas vacinas tenham passado pelas 3 fases em testes em humanos, nenhuma das vacinas que está sendo oferecida aí, de qualquer laboratório, americano, europeu, russo, chinês, nenhuma dessas vacinas teve tempo suficiente para poder cumprir esses protocolos. Então, nenhuma delas dá para ser considerada segura nem eficaz. Doutor Loyola, tem alguma dificuldade a mais em relação à vacina do SARS-CoV-2, do coronavírus, desse coronavírus, por ser RNA, um vírus que somente tem o RNA, isso dificulta mais a vacina? Ela seria uma vacina única ou todo ano vai ter que tomar? Aí que tá, dificulta, mas a gente não sabe ainda. Lembra as 3 fases de estudos clínicos em humanos? Eu só teria essa resposta para você depois de ver a papelada dos 3 a 5 anos de acompanhamento das vacinas. Só que as vacinas estão sendo lançadas no mercado sem ter cumprido as 3 fases de maneira correta. Então, as dúvidas que a gente tem, eu lamento muito, é pouquíssimo provável dessas dúvidas serem esclarecidas com a bula da vacina. Agora, deixa eu te colocar aqui numa sinuca. Em relação às outras vacinas do calendário de vacinação normal, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, qual a sua posição como médico em relação às vacinas tradicionais que já estamos acostumados? Um dos grandes crimes, Fernando, que essa epidemia de Covid trouxe para a gente é lançar essa dúvida em cima da boa ciência.
Assim como existem pessoas boas e pessoas ruins, carros bons e carros ruins, ternos bons e ternos ruins, existe ciência boa e ciência ruim. A vacina da polio, por exemplo, que é a que a gente usa no Brasil, né, que é o vírus vivo, atenuado. É uma vacina fantástica, ela é excelente. Você precisa, na verdade, de uma gota dela para oferecer proteção contra a poliomielite. A gente pinga 2 gotas por segurança, mas é uma gota só. Nos países que já erradicaram a poliomielite, eles usam a vacina tipo Salk, que é do vírus morto. Essa também é uma vacina excelente, oferece proteção sim. A vacina para febre amarela, que é o vírus vivo atenuado, é razoavelmente segura e tem um índice de eficácia muito bom. Vacina contra tétano, tríplice viral, bacilo de Calmette-Guerin, que é para a vacina contra a tuberculose. Então, a gente tem, sim, dentro do calendário vacinal, vacinas que foram feitas do modo correto e com boa ciência. O de acha o quê? A apresentação dessa vacina com má ciência coloca todo o resto do calendário vacinal em julgamento, o que é uma maldade sem tamanho. Doutor Loyola, existem alguns comentários, a gente observa pela internet, gostaria também de saber a sua opinião, que esse vírus, em tese, foi manipulado lá do outro lado do mundo. E que, portanto, por ele ter sido manipulado, já também tinha solução. Ou seja, inventaram o veneno e já inventaram o antídoto para o veneno. Aí, nesse caso, como já está a própria China como um dos benfeitores aí já fazendo a vacina, essa situação, ela seria possível no seu entendimento? Ou seja, lá atrás fizeram o veneno e já colocaram o antídoto. E agora a solução milagrosa está aí. Possível ela é, mas eu sou um cara extremamente... Eu adoro teorias de conspiração, principalmente aquelas que envolvem geopolítica, mas eu guardo essas teorias para conversar com meus amigos quando eu estou fumando um charuto e tomando um copo de uísque. Né? Quando é para a gente poder falar para o público, a gente tem que fundamentar nos fatos, nas evidências. E não há nenhuma evidência concreta de que isso aconteceu. Havendo a hipótese de que isso aconteceu, sim, isso merece ser investigado por organismos internacionais, investigado de um modo sério. Mas daí a gente sair falando, já criar uma teoria e apresentá-la como se ela fosse um fato concreto e provado, isso aí é, no mínimo, irresponsabilidade. Não elimino a possibilidade de que isso tenha sido feito. Mas, de qualquer forma, tendo sido feito ou não, eu não vi os papers, os artigos, mostrando essa vacina sendo estudada nos últimos 5 anos. O senhor, como médico, tem recebido algum informativo do Ministério da Saúde, do governo de São Paulo, já que a tua base é o interior de São Paulo, em relação ao Fiocruz, que está desenvolvendo aí a vacina para o Brasil no estado de São Paulo? Ou seja, tem alguma informação como médico que o senhor tem recebido? Só que as vacinas estão em desenvolvimento e que provavelmente vão ocorrer campanhas nacionais de vacinação contra o Covid. Mas, de novo, saliento isso aí. É muito preocupante ver, por exemplo, deputados da base governista comemorando o desenvolvimento de uma vacina e comemorando a compra dessa vacina. É preocupante ver governadores também anunciando a compra de vacinas contra o Covid como se isso fosse alguma medida inteligente e um ato de humanidade para poder evitar a pandemia. Eu volto a bater na tecla da hidroxicloroquina, Fernando. É como se você tivesse 2 padrões para poder comparar. Eu tenho uma vacina que foi desenvolvida às pressas, só Deus sabe como, um processo que levaria 5 anos, dizem que foi feito em 8 meses, uma vacina que não tem padrão de eficácia verificável, que não tem padrões e critérios de segurança muito claros, e estão querendo vender essa vacina como se ela fosse a salvação da lavoura. Do outro lado do ringue, a gente tem a hidroxicloroquina. Os países que empregaram precocemente o tratamento de hidroxicloroquina, a Rússia, por exemplo, teve 105 mortes para cada 1 milhão de habitantes. A Turquia, que também empregou a hidroxicloroquina bem no começo e tem feito o tratamento precoce entre o primeiro e terceiro dia de sintoma, tem 70 mortes por 1 milhão de habitantes. A Costa Rica, que fez a mesma coisa, tem 53. A Indonésia, que também usa a hidroxicloroquina no tratamento precoce do Covid, ela está fechando aí com 22 mortes para cada 1 milhão de habitantes. Aí você olha os países que não empregaram
o tratamento precoce com hidroxicloroquina. O México, por exemplo, 423 mortes para cada milhão de habitantes. A França, 465 mortos para cada milhão de habitantes. A Inglaterra tem 609. E no Brasil, que foi criada toda uma burocracia para poder impedir, que foi feito um discurso, uma narrativa, uma campanha midiática, e o povo, mesmo quando encontra um médico que prescreve hidroxicloroquina, não consegue o remédio. O nosso país está fechando aí com 491 mortos para cada milhão de habitantes. De um modo geral, quando você compara os países que iniciaram o tratamento com hidroxicloroquina precoce, eles têm uma média de 151 mortes para cada milhão de habitantes. Os países que não fizeram o protocolo de tratamento precoce com hidroxicloroquina, eles têm 713 mortes por milhão de habitantes. É quase 5 vezes mais. A conclusão que você tira é que o uso de hidroxicloroquina precoce, no momento certo, entre o primeiro e o terceiro dia, está associado a 78% a menos de mortes do que o não uso de hidroxicloroquina. Então, já tem um remédio que está há décadas no mercado, que é extremamente seguro. Se você pegar o Guia Brasileiro de Tratamento da Malária, que foi publicado pelo Ministério da Saúde, na página 65 está lá, ele fala que hidroxicloroquina é tão seguro que pode ser administrado para gestantes. Em 2016, na epidemia de Zika vírus, as próprias mídias, grandes mídias, anunciavam que as gestantes deveriam procurar atendimento médico e iniciar o tratamento com hidroxicloroquina para evitar que o Zika vírus causasse microcefalia nos bebês. Então, a gente tem um remédio que é conhecido, que é seguro, que é eficaz. Ah, outra coisa, no manual do Ministério da Saúde sobre tratamento da malária, que deve ter em torno de 78 páginas, é o manual do Ministério, desse ano, edição revisada, ano passado, edição revisada em 2019. Quantas vezes no manual aparece que a hidroxicloroquina pode causar arritmias cardíacas fatais? Quantas vezes? 0. Nem é citado o risco de arritmia por hidroxicloroquina no Manual Brasileiro de Tratamento para Malária. Então, a gente tem um remédio que reduz, que é seguro. Ele pode ser usado em gestantes em qualquer etapa da gravidez. Né? Quanto mais seguro um remédio é, mais precoce ele pode ser usado na gravidez. Inclusive, esse é um dos critérios que a gente usa para poder avaliar o grau de segurança de uma medicação. Ela pode ser usada no final da gravidez, então ela é mais ou menos segura. Ela pode ser utilizada no segundo trimestre da gravidez, puxa, essa é uma medicação bem legal, bem segura. Ela pode ser utilizada no primeiro trimestre da gravidez, essa medicação é tão segura quanto tomar um copo d'água. E a hidroxicloroquina, segundo o manual, ela pode ser utilizada em qualquer etapa da gravidez. Então, não há nenhum questionamento com relação à segurança dela, certo? O senhor, como médico, pode terminar. Não há nenhum questionamento com relação à segurança. Mas será que ela é eficaz? Bom, os dados epidemiológicos que a gente tem disponíveis atualmente mostram que o uso precoce dela reduz em 78% a mortalidade. Então, ela é segura e ela é eficaz. Eu não vou dar hidroxicloroquina precoce para o povo, mas eu vou dar uma vacina que eu não tenho padrão de eficácia e não tenho padrão de segurança demonstrados ainda. Não começa. A hidroxicloroquina tem 70 anos, cara. 70 anos. A vacina tem o quê? Dizem que foi feita em 8 meses. E aí, como é que fica? Como é que ficam os seus colegas? Como é que fica o Conselho Federal de Medicina, que é o órgão que representa? Como é que fica o Ministério da Saúde? Muito mais do que o Ministério da Saúde, muito mais do que o Conselho Federal de Medicina, eu acho que cada ser humano, se você está imbuído de um bom caráter e fazer o bem para os outros, e se você tem lá um carimbo de médico na sua mão, eu recomendo que você consulte a sua consciência e consulte a ciência para saber se você acha que é ético indicar uma vacina para um paciente seu que foi mal testado e mal feita, ao invés de dar um remédio que tem um excelente perfil de segurança e eficácia. Independente do que o Conselho Federal de Medicina fale para mim, pessoalmente, eu não vou indicar essa vacina. Não vou indicar. É errado. É simplesmente isso. É moralmente e cientificamente errado indicar uma coisa que foi feita dessa maneira. Como é que fica a relação médico-Conselho Regional de Medicina numa situação dessa? Eu acredito que em poucos meses vai vir uma determinação
para se prescrever a vacina. Você, enquanto médico, é obrigado a obedecer esse protocolo do CRE? Eu, enquanto ser humano e cidadão, não sou obrigado a obedecer ninguém que me mande causar algum dano para outra pessoa. Enquanto cidadão, enquanto médico. Antes de ser médico, eu sou ser humano e sou cidadão brasileiro. É bem antes da medicina. É bem antes da medicina. Isso não tem a ver. É como a gente olha aqueles policiais federais lá, por exemplo, cumprindo ordens de busca e apreensão contra pessoas que cometeram crime de opinião. Eu teria uma vergonha. Eu não cumpriria uma ordem dessa. Me manda embora da Polícia Federal. Caça lá o meu concurso. Eu não vou cumprir uma ordem que é imoral, antiética. Não interessa se está na lei, né? A moralidade, o bom caráter vem antes do que está escrito num pedaço de papel. Como que eu vou pegar um filho, uma filha sua, seu pai, sua mãe, você mesmo, e vou indicar para você uma vacina que eu, no meu coração e no meu cérebro, sei que não foi feita segundo os padrões clássicos que a gente utilizava para poder categorizar uma vacina como segura e eficaz? Eu não posso mentir. É muita mentira. Não, Fernando, toma vacina. Mas, doutor, o que o senhor acha? Não, o Conselho Federal de Medicina me mandou que eu prescreva a vacina para você. Não, tudo bem. O que o senhor acha? Não tome. O senhor vai ter essa franqueza junto ao paciente. Sempre tive. Com todos os pacientes meus. Sempre tive. Pode me processar, pode caçar meu diploma, mas eu não vou botar minha cabeça para dormir no travesseiro sabendo que eu indiquei para uma pessoa uma coisa que eu não aprovo. E da mesma maneira eu procedo com relação à hidroxicloroquina. Se eu tivesse qualquer dúvida com relação à segurança e eficácia desse remédio, eu jamais prescreveria ele. Eu jamais prescreveria Remdesivir, por exemplo. A gente vai entrar já nessa questão aí, mas você que está chegando agora, já ultrapassamos aí 2.800 pessoas ao vivo aqui com a gente. Você está aqui no canal do Fernando Bettetti, no Repórter Saúde, e eu preciso que você dê uma curtida aí se você está gostando, para poder o YouTube colocar esse vídeo para mais pessoas. Então, dá um gostei. Se você também não está gostando, dá um dislike aí, que nem diz o meu amigo Alexandre Garcia, e compartilhe esse vídeo. Doutor Loyola, o senhor falou da hidroxicloroquina, depois eu quero que o senhor me envie esse manual da sociedade aí brasileira que trata da malária, né? Da cloroquina como protocolo da malária. Eu gostaria de receber essa informação para poder divulgar aqui no canal. Mas uma personalidade, uma pessoa muito importante do Rio de Janeiro, contraiu malária. Agora, recentemente, essa semana foi divulgado que teve malária no Rio de Janeiro. Nesse caso, é possível ter malária no Rio de Janeiro? E qual que é o protocolo para se tratar a malária? É possível ter malária no Rio de Janeiro. Eu desejo a essa pessoa aí a recuperação mais pronta e plena possível. Mas vamos concordar que é um negócio meio inusitado, né? Malária no Rio de Janeiro. A gente tem alguns casos de malária no Brasil, mas elas são extremamente raras fora da região amazônica. Existem alguns casos perdidos aí, Rio de Janeiro, São Paulo, mas isso é bem pouco usual. E sem contar que é uma doença de notificação compulsória, né? Então isso gera toda uma preocupação adicional em termos de saúde pública, considerando que a pessoa está falando a verdade, né? Eu estou partindo sempre dessa premissa. A pessoa, quando falou a verdade, eu falei, caramba, então além da epidemia de Covid, a gente está passando pelo risco de uma epidemia de malária no Rio. Isso exige que o Ministério da Saúde tome providências urgentes, fazer bloqueio do bairro, fazer testes em massa, porque senão vai acabar tendo epidemia, como um tempo atrás, por exemplo, a gente teve, durante a epidemia de Zika vírus, teve um início de epidemia de febre amarela em Minas Gerais, não sei se você está recordado. Sim. Então, a presença de uma doença não exclui a ocorrência de outra. Agora, se ficar provado que a pessoa usou uma narrativa falsa, uma comunicação sanitária falsa de uma doença para poder ter acesso a um remédio para tratar outra, devido a um viés ideológico que ela não queria ser exposta, bom, isso tá, eu acredito, não sou advogado, mas eu acredito que isso cabe um processo aí, né? Falsa comunicação de doença, pensa, fala sério. Vamos aguardar, então, os acontecimentos. Por um acaso, o senhor teria números de malária na região sudeste?
ter tempo de pesquisar isso daí, doutor? Como é que está o número Eu da malária? eu olhei no site da Vigilância Sanitária, a gente tem uma média aí de 300, 500 casos de malária no Brasil todo ano. Os registros, eles não têm uma continuidade muito boa. Então não tem como você pegar uma série histórica muito longa. E o site, apesar de eu ter clicado lá para poder ver as regiões do Brasil, pelo menos quando eu acessei o site da Vigilância, eu até te mando o link depois pelo WhatsApp, não tinha, né, a opção de você verificar a ocorrência de casos por estado. Mas eu já sei de antemão, pelo nosso perfil epidemiológico, que Leblon e Ipanema não são áreas endêmicas muito conhecidas para ocorrência de malária. Se você falasse para mim que você estava... Não sei se a pessoa viajou para outro estado, não sei da agenda dela, né? Mas assim, se você veio do Acre e para o Paraná, tudo bem, você pode ter pego malária no Acre. Você veio de Rondônia, veio de Roraima, veio do Amazonas, tudo bem. São regiões que você pode ter trazido a doença de lá. Ah, você tem o hábito de frequentar, fazer trilhas e acampar no meio de uma reserva aí no Paraná. Não é uma região conhecida por ter grande incidência de malária, mas você se expôs a um ambiente de risco, um ambiente de mata. Mas você fazendo quarentena dentro de um apartamento no Leblon ou em Ipanema, a possibilidade de você ter contato com o mosquito que transmite a malária, vamos concordar que ela é muito pequena. E se porventura, mesmo com um baixíssimo risco, você ainda contraiu malária, isso suscita toda uma ação especial do Ministério da Saúde com relação à cidade do Rio de Janeiro. É muito grave, tem muitos custos envolvidos aí. Vai muito dinheiro do pagador de impostos para poder fazer investigação epidemiológica, bloqueios. Falsa comunicação de agravo e doença é crime. Entendi o seu recado, doutor Loyola. A sua base é Caraguatatuba, Ubatuba? São José dos Campos. Mas toda essa região do Vale do Ribeira aqui, né? Do Paraíba, perdão. Eu moro em São José dos Campos, mas trabalho em Caraguá. Que é 1 hora de carro, mais ou menos. Nós estamos na semana, doutor Loyola, que o governador do estado de São Paulo contraiu o coronavírus, né? E eu li agora cedo que não vai ser divulgado o protocolo de tratamento do excelentíssimo senhor governador de São Paulo. Qual a sua opinião sobre isso? Como indivíduo, ele tem todo o direito de não querer revelar nenhuma doença dele ou nenhum tratamento que ele faça. Como líder político, é extremamente preocupante que ele não o faça, nos dois sentidos. Porque se ele é contra o uso da hidroxicloroquina, ele poderia usar o caso dele como exemplo de que, olha, não tomei o remédio, faço questão, tá aqui minha receita, não tomei o remédio, não vou tomar, e de repente ele se cura. Beleza, é mais uma prova testemunhal, não é uma prova científica, mas é uma prova testemunhal do argumento dele. Inclusive uma prova testemunhal na qual ele se dispôs a colocar a própria vida dele em risco. Tem um ditado de Thomas Sowell, uma frase de Thomas Sowell que fala que não confie nas pessoas que não colocam sua pele em risco. Então, se ele poderia falar que ele não está usando, beleza, seria uma aposta no argumento dele, ou ele poderia falar que sim, ele está usando, como o Calil fez, como o próprio Bolsonaro fez, e outras pessoas do governo que tiveram, a Michelle, se não me engano, estava usando também, outras pessoas do governo, Michelle não, a esposa, né, do Michelle Eduardo. Bolsonaro. Não, a esposa do Eduardo também, se não me engano, acho que teve também Covid. Enfim, o presidente da República e várias autoridades tiveram Covid e utilizaram hidroxicloroquina. O presidente confia tanto no argumento que ele tem em defesa do remédio, que ele fez o quê? Ele expôs o tratamento dele como um bom líder, falou, olha, eu não estou pedindo que vocês tomem uma coisa que eu não tomaria. Eu estou com Covid, está aqui meu teste, deu positivo. E eu estou tomando esse remédio aqui, ó, hidroxicloroquina. Se do outro lado da cerca o sujeito fala que não toma o remédio, então por que você não se coloca à mesma altura e fala, eu estou com Covid, está aqui meu teste, e eu não vou tomar hidroxicloroquina, está aqui minha receita, não vou tomar. É, pelo menos, assim, desonesto. Ele tem direito de fazer isso como indivíduo. E o médico tem todo o direito, que está assistindo ele, tem todo o direito também, e tem inclusive o dever, de não revelar qual o tratamento que ele fez para o paciente. Mas em termos de liderança política, num momento tão crítico como esse que o Brasil está passando,
Você ocultar esse tipo de informação não ajuda muito, né? Só gera mais suspeita. O senhor que vive no estado de São Paulo, a posição do senhor governador João Dória é contra a cloroquina? Na verdade, a gente tem visto muito esforço do governo do estado no sentido de oferecer hospitais de campanha, comprar respiradores, comprar insumos não medicamentosos da China e agora um esforço grande para poder trazer um esquema de vacinação em massa. Mas em nenhum momento eu vi o governo do estado defendendo o tratamento com hidroxicloroquina. Eu vi prefeitos defendendo. Prefeitos eu vi vários, mas do governo do estado não. Inclusive eu vi vários prefeitos reclamando que estão tendo dificuldade de adquirir hidroxicloroquina e estão tendo dificuldade de adquirir ivermectina. O preço subiu muito e mesmo assim você paga 7 vezes a mais quando você consegue comprar, quando a prefeitura consegue comprar, porque está tendo uma escassez do fornecimento das duas drogas. Mas do governador, nunca vi uma frase dele. Realmente aqui o nosso convidado, o Dr. Loyola, colocou uma situação bem racional, né? Ou seja, ele é uma figura pública, ele é uma autoridade, ele tem o direito de se manter na privacidade, mas como figura pública essa privacidade já é questionável. E numa pandemia, logicamente, ele pode servir aí como um exemplo, né, deste ou daquele protocolo, né? E falando da pessoa poder escolher ou não o protocolo, tem mais de 300 perguntas aqui que são iguais e eu vou retornar o assunto. Sim, manda. Todos serão obrigados a tomar a vacina do Covid, contra o Covid, né? E se eu não quiser tomar a vacina? Então, ou seja, a gente está observando que a nossa audiência aqui, ela está preocupada. Ela quer tomar a vacina, mas se ela não quiser tomar a vacina, como paciente, o que ela pode fazer, doutor Loyola? Fala com o seu médico que você tem alergia à vacina. Simples assim. Pronto. Declaro que o paciente fulano de tal, em consulta, relatou ser alérgico à vacina, estando, por exemplo, portanto, a mesma contraindicada para ser aplicada ao devido paciente. Podemos chegar ao absurdo do Estado requerer um teste de alergia? Nós não podemos chegar a esse absurdo, nós já estamos nesse absurdo. Nós já estamos nesse absurdo. Essa é a Lei 13.979. Então, acho que a gente chegou a comentar eu cheguei a comentar com você. A Lei 13.979, ela foi assinada e publicada no Diário Oficial da União em 6 de fevereiro de 2020. No artigo 3 da Lei 13.979, você lê lá que para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus, poderão ser adotadas, entre outras, as seguintes medidas. Número 3, determinação de realização compulsória de, letra D, vacinação. Então, a possibilidade de se determinar que a vacina é obrigatória já consta como alternativa de conduta no texto da Lei 13.979, que foi publicada no Diário Oficial da União em fevereiro desse ano. Então, quanto a se tornar obrigatório, se pode ser obrigatório, eu lamento muito, se a vacina desembarcar aqui, a previsão de que ela seja obrigatória já consta em lei publicada. O que é um absurdo. Mesmo para quem já teve a doença? O que é um absurdo. Mesmo para quem já teve? Se a vacina é obrigatória, irmão, não quero saber se você teve ou não. Vou fazer um bloqueio. Só sai do prédio quem tomou a vacina. Só sai do shopping quem tomou a vacina. Só sai dessa rua aqui quem tomou a vacina. Bloqueio. Como foi feito, por exemplo, no começo do século XX com relação à epidemia de febre amarela no Rio de Janeiro. Né? Que a polícia ia na casa das pessoas, metia o pé na porta e vacinava o cidadão contra a febre amarela. A diferença é que naquela época a vacina de febre amarela já tinha testes mostrando que ela funcionava. Bom, tá aí a pergunta para você que está assistindo aqui o canal do Fernando Betete. Eu estou entrevistando o Dr. Alessandro Loyola. O nosso assunto, logicamente, é a pandemia, falando um pouquinho sobre a questão da vacinação, não somente a vacina russa, mas também as outras vacinas que estão chegando aí, e orientando você com novidades, com informações, com notícias, para que você possa formar a sua opinião e escolher a sua melhor conduta. As pessoas também estão perguntando aqui, doutor Loyola,
a questão do Remdesivir, né, que é uma alternativa que foi muito divulgada na grande mídia, está se falando muito dele. O que a gente sabe do Remdesivir em relação à cloroquina? Ele tá para cloroquina, assim como a vacina tá para cloroquina. Existem muito poucas evidências, tanto de segurança quanto eficácia do Remdesivir no tratamento de pessoas com Covid. Entre Remdesivir e ivermectina, vá pela ivermectina. Entre Remdesivir e hidroxicloroquina mais ácitro, vá para hidroxicloroquina mais ácitro. Não tem o grau de... a qualidade, vamos botar assim, a qualidade das evidências do Remdesivir, eles são um grão de areia melhor que a qualidade das evidências para vacina. Qual é o princípio ativo? Como é que funcionaria o Remdesivir? É o Remdesivir, é o próprio Remdesivir. Seria um antirretroviral, né? Mas a ivermectina atua de maneira parecida. Ela impede a replicação do vírus dentro da célula. A hidroxicloroquina, ela age de uma maneira um pouco anterior a essa ainda. Ela dificulta a entrada do vírus na célula. Se o vírus não tem acesso ao ambiente intracelular, ele não consegue dar início, sequestrar a célula para que ela produza mais vírus. Ele tem que primeiro invadir a fábrica, depois ele põe a fábrica para produzir mais ele. A hidroxicloroquina impede a entrada dele. O Remdesivir seria um medicamento que teria uma ação um pouco mais para o lado da ivermectina, de inibir a replicação viral, mas mesmo assim, a gente tem muito mais experiência em termos de segurança com a ivermectina do que com o Remdesivir. Um estudo feito na Austrália mostrou que o uso de ivermectina em pacientes graves, em UTI, chega a reduzir 7 vezes a taxa de mortalidade. Ivermectina é um remédio que a gente dá para tratar piolho de criança em creche. É um remédio tranquilo, comum, super seguro. Não pode ser usado por gestantes, tem que fazer o cálculo dele por quilo de peso, mas, de outra maneira, é um remédio extremamente tranquilo de dar. Por que eu vou pegar um remédio desse que já está aí cheio de calo, né? Já tem uma estrada de milhares de pacientes tratados, e vou iniciar com um remédio que é 200 vezes mais caro? Remdesivir é caro, cara. É caro. É caro. O que é caro? O senhor sabe o valor? Bom, dentro dessa nossa pandemia, né, que uma caixa de hidroxicloroquina começou com R$60 e agora já vale 100, 120, mas eu acredito que um tratamento, eu acredito, tá? Eu tenho que dar uma olhada no preço certinho. O remédio não está tão disponível no Brasil assim. Mas um tratamento completo de Remdesivir vai ser coisa de centenas de reais. Um tratamento completo com hidroxicloroquina, ele custa aí, no preço normal de hidroxicloroquina, o tratamento custa R$6. Um tratamento com Remdesivir não vai sair por menos de 200, 300. O protocolo, já que a gente está falando, as perguntas aqui não param de chegar. Pessoal que está nos assistindo, isso daqui não vale como consulta médica, isso daqui é uma entrevista jornalística. Você deve, sempre que possível, procurar o seu médico de confiança. Qualquer sintoma que você tenha, não fique em casa. Qualquer sintoma que você tenha, procure imediatamente um posto de atendimento de saúde da sua cidade. Não espere ficar sem respirar. Isso foi um absurdo que foi pregado, porque eu estou falando aqui como cidadão. Eu sempre ouvi dos médicos, dos meus médicos, qualquer sintoma, Fernando, qualquer doença, ela é muito mais fácil de ser tratada no início, né? E nesse caso aqui, nós fomos submetidos aí a uma mídia violenta, fique em casa até você não aguentar mais respirar. Pelo amor de Deus, não existe... Acho que nem o aluno do primeiro ano de medicina cometeria uma atrocidade dessa daí, né? A questão do bom senso é o que o doutor Ola falou aqui agora há pouco, não, até no juramento de Hipócrates, né, doutor? Não causar malefício para a pessoa, não é isso? Qual que é o termo que tem? Tem um dogma, né, um axioma na medicina que é primo non nocere. Primeiro, não cause dano. Então, como é que você pode falar para uma pessoa ficar em casa até ela não conseguir mais respirar, até ela começar a ter os primeiros sintomas de dificuldade para respirar? Então, isso não está certo dessa forma aí. Mas, de maneira geral, doutor Loyola, qual que seria o protocolo adequado, já que as pessoas estão com medo de tomar essa vacina? Não é nem porque é da China, porque as pessoas têm noção, sempre foi falado que uma vacina demora em média 10 anos, né? E agora em 8 meses está tudo resolvido o problema. O que essas pessoas que estão nos assistindo aqui, qual seria o protocolo ideal aí para prevenir, ou se tiver um primeiro sintoma, até para poder discutir com o médico dele, né? Porque às vezes, em qualquer lugar do país, a informação não chega de qualquer jeito. Qual que é a orientação?
se você procurar dentro no próprio Google, tem lá, depois eu te mando pelo WhatsApp, já te mandei o protocolo do Guia da Malária, já está no seu WhatsApp. Já vi. Depois eu te mando o documento do Conselho Federal de Medicina e o protocolo do Ministério da Saúde sobre as recomendações do uso do esquema terapêutico, né? O que a gente tem usado, por exemplo, lá na UPA que eu trabalho, o esquema que foi normatizado lá, é hidroxicloroquina 400 miligramas, um comprimido 2 vezes no primeiro dia, e uma vez por dia entre o segundo e o quinto. Azitromicina 500 miligramas, um comprimido por dia por 5 dias. E ivermectina 6 miligramas, um comprimido por dia durante 5 dias. Mas, de novo, sempre o ideal é você procurar o colega lá. Às vezes você está com falta de ar, você está com embolia pulmonar, está infartando, está com uma crise de ansiedade, vai se expor aí ao uso de um remédio desnecessariamente. Converse com o colega. O melhor exame a ser feito se você tiver sintomas, tomografia de tórax. Não perca tempo fazendo o exame de sangue, teste sorológico e suave nasal. Não perca tempo com isso. Você vai consultar um médico que você teve, tive contato com alguém que está com Covid, estou tendo tosse, nariz escorrendo, dorzinha de cabeça, achei que eu estava meio febril hoje, fui escovar o dente, fiquei cansado. Tomografia de tórax. Fala, doutor, tem como eu fazer uma tomografia? Não, não vou te dar hidroxicloroquina não. Tá bom. Tem como o senhor pedir uma tomografia de tórax? Porque nos primeiros 24, 36 horas de infecção do Covid, na maioria dos casos, já aparece uma alteração no pulmão, que não é específica do Covid, mas é bastante associada a ele, que é um padrão que a gente chama de vidro fosco. Então, se você está tendo sintomas, procurou seu médico, fez a tomografia, tem um padrãozinho de vidro fosco, um quadro gripal, mais uma tomografia com vidro fosco, fortemente sugestivo que você está com Covid. Dá quase para ter certeza que é Covid. E aí sim, iniciar o tratamento padrão. Hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina. Se o colega, apesar das suas queixas, você chegou lá, realmente a enfermeira mediu sua temperatura, estava com 37,5. Botou o aparelhinho na ponta do dedo, estava dando uma saturação de 92%. Quer dizer, você não está legal. Pressão um pouco mais baixa, teve vômito, teve diarreia, você não está legal. Se o colega, apesar de você estar apresentando sintomas de síndrome gripal, com falta de ar, com tosse produtiva, o colega se nega a pedir uma tomografia de tórax para você, eu recomendo que você nunca mais volte nele. Procure outro, o mais rápido possível. Se por acaso você fez a tomografia, você está com sintomas de gripe, síndrome gripal aguda, mais tomografia de vidro fosco, e o colega também se recusa a prescrever o tratamento padrão para você, mais uma vez eu recomendo que você nunca mais procure ele. Esse cara não está preocupado com a sua vida, ele está preocupado em seguir uma agenda ideológica, ainda que isso custe a sua vida. Uau! Então, o doutor Ola falando isso, infelizmente tem alguns colegas, então, que não estão muito preocupados com o juramento de Hipócrates. A gente recebeu, Fernando, eu penso sempre assim, existem vários milagres que acontecem na vida da gente, né? Tem várias bênçãos. Quem tiver fé, que pense comigo dessa maneira. Você nascer, crescer, ter pai, ter mãe, ter uma família, ter uma casa, ter o que comer, ter um lugar para dormir, enxergar, andar pelas suas próprias pernas, ao invés de andar de cadeira de roda, ver seus filhos crescendo. A gente recebe algumas bênçãos ao longo da vida. Você recebeu a bênção de ser um comunicador. Eu recebi um milagre, que é um carimbinho, que eu carrego na minha mochila. Faça uso responsável desse poder que foi entregue a você. Esse poder não é meu, o conhecimento médico ele não é meu, eu sou só um receptáculo dele. Para que por meio desse conhecimento que existe, por meio de mim, que ele possa beneficiar outras pessoas. E eu vou servir de barreira nesse caminho e vou impedir que esse conhecimento beneficie um paciente, porque este caminho, este fluxo, vai contra uma ideologia política minha? Eu lamento, você não devia ser médico, não, e você devia estar internada no manicômio judiciário. Se você acha que uma ideologia política justifica você não fazer o bem a quem merece e fazer o mal a quem não merece. É simplesmente errado demais. É uma subversão da moralidade do humano. Não é nem do médico, não. Esquece o médico, esquece o jornalista. É uma imoralidade do humano. É desumano você estar na condição de poder ajudar outra pessoa e se recusar a fazer isso por causa de uma ideologia política. Ajudar alguém que precisa. Doutor, olha,
o senhor relatando isso daí, vou te colocar outra vez numa situação um pouquinho mais complicada. Me assustou essa questão aí. Eu conheço vários médicos, né? Tenho relacionamento comercial, tenho relacionamento médico-paciente. Eu sempre gosto de ouvir 2 ou 3 opiniões, né? Porque nós somos seres humanos e a medicina é extremamente dinâmica e o conhecimento da saúde é muito mais amplo. Como é que fica a tua relação, ou como acontece, às vezes, no corredor do hospital, dessa situação que você acabou de relatar, da hidroxicloroquina, mais de 70 anos de uso, manual da malária, pode tomar a mulher grávida, e o teu colega do lado acha o absurdo da hidroxicloroquina. Como é que fica esse embate aí e o paciente ali na maca? Bom, se eu estou nessa situação, eu tomo a frente e prescrevo remédio para o paciente. Eu não vou deixar um paciente que está do meu lado não ter acesso a um tratamento por causa da insuficiência de conhecimento ou da pirraça de um colega. Primeiro, bato um papo com ele. Fala, bicho, vai dar hidroxicloroquina, não? Apesar de que no local que eu trabalho, todo mundo dá. Então, a gente não tem esse problema. Né? Todo mundo lá já entendeu. A gente viu, cara. A gente viu ali. O paciente toma, em 3 dias ele está indo embora. O paciente não toma, fica em casa fazendo pirraça, volta, vai para o tubo. É uma desgraça. A gente viu no local. A taxa de óbito no município despencou quando foi iniciado o protocolo. Então, não tem, lá, pelo menos no local que eu trabalho, a gente não tem muita dificuldade com isso. Eventualmente, tem alguns colegas aí de rede social, de WhatsApp, que vêm questionar. Mas, frequentemente, o que eles fazem é me bloquear ou me expulsar do grupo. Porque o meu argumento, ele não é emocional. O meu argumento é de número. Eu sou muito chato com isso. Eu vou atrás da porcaria do número. Se o número... Eu não vou lá para poder... Dizem que estatística é a arte de você torturar o número até o número te dizer o que você quer ouvir. Eu tenho muito cuidado com isso. Eu vou simplesmente atrás dos números. O que os números dizem? E aí eu ouço o que eles dizem. O que os números estão falando é o quê? Eu preciso de 5 a 10 anos para fazer uma vacina. Essa vacina foi feita em 8 meses. Esse número não bate. Eu tenho um remédio que pode ser utilizado em gestante, que está no mercado há 70 anos, que diminui 78% a mortalidade nas pessoas que usaram. Tudo bem, esses números falam a favor desse remédio. Eu não estou nem aí se esse remédio veio de Cuba, se esse remédio veio do Bolsonaro, se esse remédio veio do Trump, se ele veio lá dos aborígenes de Papua Nova Guiné. Eu não estou nem aí. Eu quero saber o seguinte, o que o número fala? E o número fala que ele é bom. O raciocínio, o bom senso, a lucidez, a lida sensata, sem vieses, com o número fala que ele funciona. Se o presidente estivesse falando para não usar hidroxicloroquina, eu estou sentando o pau nele. Como eu estou sentando o pau nele pelo fato dele ter assinado uma porcaria de uma lei que obriga a gente a fazer isolamento, quarentena e tomar vacina. Defendo ele. É o bom senso. Né? Defendo ele pelo uso, a propaganda que ele faz do uso do remédio. Ele falou que ele mesmo tomou e ele mostrou que ele melhorou. Porra, achei aquilo lá. Isso é um papel de um líder. Isso é um papel de um líder. Sabe? Eu não estou pedindo para vocês fazerem uma coisa que eu não faria. Eu estou pedindo para vocês fazerem uma coisa que, se eu precisar, eu vou fazer correndo. Inclusive, estou fazendo. Esse é o papel de um líder. E ele correu risco ali, né? Porque ele defendeu e defende até hoje o uso da hidroxicloroquina, adquiriu a doença, tomou hidroxicloroquina, então ali ele tinha 50% de dar tudo certo e de dar tudo errado. Matou a cobra e mostrou o bastão de beisebol. Falou que era para todo mundo fazer e quando ele teve, ele fez. Mas, de uma certa maneira, ele falou que era para fazer, mas sem obrigar você que você fizesse. Mas ele assinou, beleza, parabéns, presidente. Mas ele, em compensação, assinou uma lei que eu não concordo. Então, meu viés ideológico, sou bolsonarista, defendo o governo, fiz campanha, já participei do ministério dele, mas a lei 13.979 e a lei 14.09 são aberrações. Ele está errado ali. Estamos falando aqui com o Dr. Alessandro Loyola, ele é médico. O nosso assunto de hoje aqui no canal do Fernando Betete. Obrigado aí pela audiência. E, por favor, para que esse vídeo suba mais e mais pessoas possam entender e conhecer todas essas informações, compartilhe esse vídeo, coloque aí se você gostou, dá um clique aí no positivo. Se você também não está gostando, a gente é democrático aqui, você pode falar lá que não gostou. E também se inscreva no nosso canal para receber mais informações. As 2 últimas perguntas... E a última vai ser aquela especial, hein? Se prepara aí. De forma resumida, doutor Loyola, o que nós aprendemos nesses 6 meses de pandemia? Coisas boas, coisas positivas, aprendemos? Aprendemos. Eu vejo algumas coisas
estranhamente positivas aí. O povo se tornou mais politizado. Eu acho que a discussão sobre política atingiu um tom que é simplesmente impossível você não esbarrar nesse assunto, não tem como você fugir dele mais. Em todo lugar que você vai, televisão, WhatsApp, Facebook, YouTube, a discussão política ela se tornou mais comum do que discussão de futebol no Brasil. Isso eu acho uma coisa boa. O brasileiro precisa amadurecer em termos políticos. Serviu também para a gente poder separar o joio do trigo, né? Porque você vê pessoas comemorando, pessoas que você até então tinha relacionamento e achava que era só engraçado, mas agora a pessoa está quase que comemorando 100 mil mortos no Brasil. Bom, eu não tenho como ser amigo de alguém que acha engraçado 100 mil mortos. Não interessa, de repente o número de mortos é menor, é 50 mil, é 10 mil, não interessa. Você comemorar, celebrar um troféu, subir em cima de uma cova, para usar aquilo lá como palanque, para fazer discurso contra um presidente, fazer discurso em cima da morte de pessoas, crianças morreram, idosos morreram, pais de família morreram, e você vai subir em cima daquilo para fazer um discurso político? Bom, eu lamento muito, nosso relacionamento acaba aqui. Então a epidemia serviu para você poder separar muito bem, não tem mais como. Uma coisa é a pessoa chamar o presidente de bozo, outra coisa é ela subir num palanque e falar, tá vendo? É isso que dá. Eu falei, bicho, você não está se sentindo mal porque morreram pessoas, não? Você, ao invés de pensar em medidas que poderiam evitar essas mortes, essas tragédias, você está comemorando elas? É isso mesmo? Outra coisa legal, você quer ver? Homeschooling. Como que nós vamos falar mal de homeschooling agora? As crianças foram submetidas a isso e meio que o homeschooling que a gente vinha debatendo com todos os 9 dedos do mundo, o troço caiu igual um elefante desabando em cima das pessoas e pronto, é homeschooling e acabou. Na hora que for voltar às aulas, certamente eu acredito que as escolas vão fazer um aproveitamento melhor disso e talvez até a legislação que normatiza o homeschooling no Brasil avance um pouco mais rápido, justamente por causa da experiência compulsória que a pandemia forçou a gente a ter. Outra coisa que eu acho bacana no mesmo ritmo do homeschooling, é a teleconsulta. Né? Forçou que os conselhos de medicina comecem a rever a questão deles, os posicionamentos sobre teleconsulta. Vai proibir teleconsulta? E o paciente que poderia ter acesso a uma receita ou um pedido de exame por teleconsulta? Ele não vai ter por quê? Por causa de algum brio seu? Você é um dinossauro lá é um ser vivo lá do Cambriano que está aí dirigindo o Conselho de Medicina e como na sua época não tinha nem máquina de calcular digital, agora que tem rede social você não sabe como é que usa isso e vai proibir porque é algo que você desconhece. Bom, a pandemia forçou você a aceitar isso aí. Porque se você começa a impedir teleconsulta, você vai começar a tomar o rótulo de que você não se importa com a vida de pessoas e está deixando elas morrerem sem assistência. Então, trouxe a questão da teleconsulta para cima da mesa de um modo assim, não mais teórico, mas prático. Quantas vidas a teleconsulta salvou no Brasil durante a pandemia? Aí a pandemia vai passar e você vai retirar esse recurso? Será? Então, sim, teve coisas boas. Por mais absurdo que possa parecer, teve coisas boas. Doutor Léo, a última pergunta aqui. A defesa da hidroxicloroquina, na sua posição como médico, ela é bastante clara e bastante objetiva, inclusive baseada, né, na própria rotina sua dentro do hospital e dando resultados positivos, que é muito bom. E também pelos números que foram apresentados e também nesses 6 meses aí, a gente observa que os trabalhos científicos, que por mais que a grande mídia ou outro lado não queria que desse certo, os trabalhos positivos da hidroxicloroquina estão sendo mostrados aí de forma positiva. Agora, como que o senhor vê a situação dos Estados Unidos, né? Donald Trump, presidente atual, em ano de eleição, profundo defensor também da hidroxicloroquina. Mas o que está acontecendo lá? Eu sei que o doutor estuda muito a questão geopolítica, do Fauci, né? Lá também, com a caneta na mão. Conta aí para a gente aquilo que o senhor tem guardado aí na mente. Aí. O que está acontecendo nos Estados Unidos da América? Eu vou começar respondendo isso pelo início da sua pergunta. Para quem não acredita em mim, e eu recomendo, estranho, né? Eu recomendo que você não acredite em mim, não acredite, duvide, fala que eu estou errado, e acesse um site chamado C19, número 19, C19 Study, study.com, C19 Study, tudo junto, .com. Vai lá e confere.
os mais de 70 estudos publicados com relação ao uso de medicamentos durante a pandemia de Covid. Os estudos estão todos lá, tudo de graça. Você acessa pela internet. Não acredite em mim, pesquise por você mesmo, construa você seu conhecimento. Né? Quanto ao Donald Trump, eu vejo que ele soube instrumentalizar a pandemia para o lado dele de uma maneira maquiavelicamente inteligente. O cara é um gênio, né? Então, enquanto aqui fizeram previsões catastróficas para os Estados Unidos e para o Brasil, disseram que iam ocorrer 1 milhão de mortos nos Estados Unidos, disseram que ia ocorrer 1 milhão de mortos no Brasil. Enquanto aqui a gente ficou debatendo contra esse número, o Trump foi extremamente estratégico e ele abraçou o número, sabendo que esse é um número fantasioso. Não vai ter 1 milhão de mortos nos Estados Unidos. Mas já que a mídia está falando, então tá, eu compro, eu banco a mesa, vai ter 1 milhão de mortos. Agora, como não teve 1 milhão de mortos, ele fala o quê? Que ele conseguiu salvar 700 mil vidas. Ele virou para o lado dele. Agora, como que a mídia, que falou que ia ter 1 milhão de mortos e agora está tendo, no Brasil, por exemplo, agora só está tendo 100 mil, como que a mídia vai falar que o governo... Não, desde o começo, eu concordo com vocês, a mídia. Realmente, puxa vida, o Brasil vai ter 1 milhão de mortos. Eu sei que não vai ter. Nós temos que agir em cima dessa pandemia. O presidente Bolsonaro agora poderia estar fazendo como Trump e comemorando o fato de que, além do Brasil ter curado 2 milhões e 700 mil pessoas de Covid, as estratégias de enfrentamento conseguiram reduzir a previsão de 1 milhão de mortos para só 100 mil. Ou seja, ele conseguiu salvar 900 mil vidas, além daquelas que foram curadas. Então, o Trump meio que não está... Ele está deixando um pouco a questão da hidroxicloroquina de lado. Os Estados Unidos já têm um sistema de saúde que a logística deles é um pouco melhor do que a nossa, apesar do acesso não ser universalizado, mas assim, aqui você tem acesso ao sistema de saúde, mas você não é atendido. Né? Lá, se você conseguir, é difícil ter acesso ao sistema, mas quando você tem, você é atendido. Porque tem a tal da medicina antiprocesso lá. Coisa que no Brasil não tem. Então, se eventualmente você consegue ter contato com o médico nos Estados Unidos, através do seu health insurance, e você consegue ter contato com o médico, e se o médico não pede a tomografia, e se a tomografia vem com alteração e ele não te dá o remédio, amigo, você paga a faculdade das próximas 3 gerações só com o tamanho do processo que você vai enfiar no médico. Então, eu vejo que a preocupação dele, como ele já espalhou essa questão da hidroxicloroquina, já espalhou a questão do enfrentamento, ele está já em outro estágio, né, lidando com a guerra comercial com a China, tentando alinhar os parceiros que vão formar esse novo bloco com os Estados Unidos, Israel, Austrália, Nova Zelândia, Grã-Bretanha, Canadá, né? Quem vai ser esse novo bloco? Índia. Porque ele conta que assim que ele terminar a eleição, se ele ganhar a eleição agora em novembro, Deus queira, ele vai ganhar, torço para que ele ganhe, eu acredito que ele vai ganhar, a geopolítica vai formar um outro bloco, né? Tem uma chance grande até dos Estados Unidos saírem da ONU e formarem alguma coisa que seria como uma ONU/OTAN. Eles já saíram da OMS. Se a ONU continuar com essa doutrinação socialista, se bobear, eles saem da ONU e formam uma Liga das Nações. Lembra? A Liga das Nações foi o que deu origem à ONU, lá na década de 40. É capaz de ele formar uma Liga das Nações dele. Liga das Nações dos Países Livres. E aí vai entrar Inglaterra, vai entrar Austrália, vai entrar Canadá, vai entrar Israel. Torço para que o Brasil também consiga entrar. Então, assim, a mesa de pôquer do Trump é um pouco maior que a nossa hidroxicloroquina. Até porque ele soube instrumentalizar com mais inteligência a questão da projeção de mortos nos Estados Unidos desde o começo da pandemia. Você quer ver como que foi isso? Você viu, procura uma entrevista em que ele está falando do Trump, em que ele está usando máscara. Líder é isso. Líder é isso. Mas lá não tem Supremo Tribunal Federal, tem? Sim, mas líder é isso. Né? Se você não for um líder, alguém vai ser um líder no seu lugar por você. Tem uma frase que eu gosto muito, só para poder finalizar minha parte aqui, você lasca. Tem um escritor chamado Alexander Hamilton. É um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Não sei se você já leu alguma coisa dele, mas tem livros dele que são fabulosos. Os Federalist Papers dele, de 1787, são lindos. E tem uma carta que ele escreveu para um amigo dele chamado Robert Morris, em 13 de agosto de 1782.
E o Alexander Hamilton fala: acredito que é meu dever mostrar as coisas como elas são, não como as pessoas gostariam que elas fossem. Repete. Acredito que é meu dever mostrar as coisas como elas são e não como as pessoas gostariam que elas fossem. Simples e objetivo. Alexander Hamilton, 1782, um dos pais fundadores dos Estados Unidos. E é o que nós estamos fazendo aqui nessa live, nessa entrevista, nesse bate-papo aqui com o Dr. Loyola. Sua mensagem final, doutor, que você fala muito, então eu já vou perguntar agora. Desculpa, foi mal. Não, mas à vontade. Pode deixar sua mensagem, aí eu finalizo. Eu espero que as pessoas procurem boas fontes, que elas se interessem realmente, que elas se tornem, como Churchill falou, senhoras das velas no seu destino. Churchill usava muito isso, né? Ainda sou o senhor no meu oceano. Eu tenho o leme do navio nesse oceano. A sua vida é um oceano. Seja o cara que está segurando o leme. Não se deixa levar por opiniões dos outros. Procura formar sua própria opinião. Estuda. Tem acesso à internet. Tem um monte de fontes bem confiáveis e muito boas. Construa seu conhecimento. Não seja um gado, uma folha levada pela correnteza, não. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade, esse bate-papo, essa entrevista, né, com o Dr. Alessandro Loyola, para a gente discutir aqui, para a gente bater esse bate-pronto aqui. Falamos hoje sobre a vacina, não só da vacina russa, mas como de todas as outras. A audiência aqui, mais uma vez, Dr. Loyola, está muito boa. E as pessoas estão perguntando sobre as vacinas. Então, volte o vídeo agora, que ele falou também sobre a vacina de Oxford, falou sobre a vacina, falou sobre todas as vacinas. Está lá no começo da entrevista, você que está chegando agora, então você pode voltar ao vídeo, tá certo? Muito obrigado pela sua audiência. Te peço aí mais uma vez, clica para gostei se você gostou, porque isso daí impulsiona o vídeo para mais pessoas verem esse conteúdo. E o nosso esforço meu aqui, no caso do meu convidado, Dr. Loyola, é que essas informações cheguem para o maior número de pessoas possível aí, tá certo? Se você não gostou também, nós respeitamos e coloque a sua sugestão, a sua crítica aí, dando o seu dislike. E não se esqueça de se inscrever no canal. Dr. Loyola, até o nosso próximo encontro. Tudo de bom. Obrigado, Fernando.